de agendas, eventos que já aconteceram e outros que estão previstos para acontecer lá em Portugal na primeira viagem no mandato do presidente Lula até a Europa. Ele próprio, inclusive, voltou a falar sobre a guerra da Ucrânia. Ele estava ao lado do presidente de Portugal e disse que o Brasil quer encontrar o caminho para a paz. Vamos conversar com a Priscila Yazbek, que ao longo desta manhã está acompanhando toda a agenda do presidente. Priscila, um bom dia para você. Primeiro explica para a gente como é que foi esse momento, né, desse encontro dos presidentes e qual o contexto dessa declaração de Lula. Oi, Jairo, bom dia a todos que nos acompanham. A gente acompanhou então essa agenda do presidente Lula, recebido pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa hoje aqui em Lisboa, com honras militares. Eles passaram pelo Mosteiro dos Jerônimos, onde fica o túmulo de Luís Vaz de Camões. Ele depositou flores no túmulo do poeta português e depois eles participaram de uma reunião interna para assinatura de acordos e logo na sequência concederam então essa entrevista coletiva e falaram sobre a situação da guerra na Ucrânia. Havia muita expectativa sobre isso, porque o presidente Lula tinha condenado a posição tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, dizendo que os dois, tanto os Estados Unidos quanto os países europeus, estavam contribuindo para o prolongamento da guerra. Então havia uma expectativa de moderação no tom do presidente aqui em Portugal. E aí essa coletiva então traz a primeira fala do presidente Lula depois de toda essa expectativa. O presidente Lula, por um lado, manteve o seu discurso de que o Brasil segue uma neutralidade em relação à guerra, que não apoia nenhum país, nenhum outro, que não apoia a guerra e a invasão da Ucrânia, como se posicionou, inclusive, perante a ONU. Mas, por outro lado, mudou um pouco o tom quando disse o seguinte, disse que a Rússia não deveria ter invadido e invadiu, então o Brasil não tem que ficar nem de um lado nem de outro, o Brasil quer ser uma terceira via. Foi isso que o presidente disse. A gente já vai escutar uma sonora, um trecho da entrevista coletiva do presidente Lula. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, por sua vez, também defendeu a posição da União Europeia, a posição de Portugal como membro da União Europeia e como membro da OTAN, que é a aliança militar que reúne os países do Ocidente, que condenam veementemente a guerra entre Rússia e Ucrânia. E falou que o Brasil, que eles defendem a paz nos termos da Assembleia Geral da ONU, falou bastante sobre essa questão de que defendem a paz e que a Rússia é a culpada pela guerra, como outros países europeus vêm frisando. Falou também, por outro lado, que o Brasil e Portugal são povos irmãos e que o Brasil está regressando ao multilateralismo. Isso em relação à guerra. Tem outros assuntos, tenho certeza que a gente vai tratar bastante deles aqui no live, sobre o que eles conversaram em relação ao comércio, a investimentos, também a polêmica da participação do presidente Lula na sessão solene sobre a Revolução dos Cravos. Mas a gente vai escutar então esse trechinho do presidente Lula falando sobre a guerra da Ucrânia. Vamos ouvir. Sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia. Faz tempo que o meu país tomou uma decisão de que nós condenamos a Rússia pela ocupação do espaço pela ocupação e ferir a integridade territorial da Ucrânia. Isso logo nos primeiros dias. E temos voto na ONU nesse sentido, fazendo críticas à ocupação. Entretanto, nós não somos favoráveis à guerra, nós queremos a paz. O Brasil está tentando já há alguns dias. Foi isso que eu conversei com o Olavo Schultz, isso eu conversei com o Macron, isso eu conversei com o Biden, isso eu conversei com o Xi Jinping. O Brasil quer encontrar um jeito de estabelecer a paz entre Rússia e Ucrânia. O Brasil não quer participar de guerra. O Brasil quer encontrar um grupo de pessoas que se disponha a gastar um pouco do seu tempo conversando com todas as pessoas que prezam pela paz para fazer a paz. Eu não tenho experiência de guerra porque no Brasil, a última do Brasil foi a do Paraguai, eu não era nascido. Mas eu tenho experiência de muitos movimentos sociais, conheço quando se radicaliza muito ou não. Às vezes você começa uma luta pensando que vai acontecer uma coisa, não acontece e depois você não sabe como parar. No caso da guerra, a Rússia não quer parar, a Ucrânia não quer parar. Pois bem, nós vamos ter que encontrar um grupo de países que possam formular, sabe, numa relação de confiança,
A ideia de que a guerra para, senta na mesa e conversa, que a gente vai encontrar um resultado muito melhor. Muito melhor. Eu tenho certeza que será infinitamente melhor para o mundo se a gente conseguir encontrar uma forma de fazer paz. E eu acredito nisso. Eu nasci na minha vida política negociando situações muito difíceis para o meu mundo sindical. E eu sempre acreditei que era possível você encontrar uma solução. E eu acho que essa guerra da Rússia e da Ucrânia, sabe, a gente pode encontrar a solução. É preciso que os dois países confiem em interlocução, que pode ser de fora, mas que pode ajudar a resolver o problema e construir o fim dessa guerra.